Hoje a TV Jornal da Cidade Online conversa com o deputado General Girão sobre o programa de desenvolvimento do semiárido, que pode gerar 8 milhões de empregos. Obrigada por conversar conosco. General Girão, explica para a gente o que é esse programa de desenvolvimento do semiárido, qual a importância desse projeto? Eu é que agradeço a vocês, é sempre uma satisfação nossa poder atuar dentro do nosso mandato parlamentar e podermos apresentar propostas de políticas públicas. Na verdade, a nossa presença neste esforço é tentando fazer com que planos que já existem no passado possam ser redesenhados e apresentados para serem efetivados pelo governo Bolsonaro, porque a marca do governo Bolsonaro é que nós estamos fazendo a diferença, tirando aquele negócio de obra inacabada e partindo para realmente executarmos as coisas. Então, nós, como Poder Legislativo, estamos ajudando a construção dessas políticas públicas. Na verdade, nós estamos construindo um fórum de desenvolvimento do semiárido dentro da frente parlamentar mista em prol do semiárido que nós construímos na Câmara dos Deputados e Senado. Então, é uma frente parlamentar mista. Este fórum, nós pretendemos com o fórum que as ações possam ser discutidas, ações em prol do semiárido possam ser discutidas e, decorrente dessas ações, nós possamos construir, então, um plano de desenvolvimento do semiárido. Esse plano será um plano a ser coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, mas com vários outros ministérios presentes. A ação de coordenação está na mão da Codevasf, que é a empresa do governo federal que está tocando essa ação, e a gente espera que a Codevasf possa atualizar seus planos, então, principalmente um plano que daqui a pouco eu vou falar, para que nós possamos ter o que a gente fala de segurança para a região. O semiárido brasileiro, que é um dos maiores semiáridos tropical do mundo, precisa ter segurança. Algumas seguranças, né? Segurança hídrica alimentar, segurança jurídica, segurança de infraestrutura, segurança social e segurança pública. Então, com isso, essa atualização dos planos ela será decorrente deste fórum realizado, com a presença de vários setores da sociedade, e com isso a gente vai trazer, então, o que a gente chama de desenvolvimento. Será talvez a mais nova frente de desenvolvimento para o Brasil. Soubemos que o senhor tem feito um trabalho incansável buscando apoio para o programa em diversos ministérios. Por que o projeto abrange vários setores? Quando nós pensamos na frente parlamentar e pensamos em construir de imediato o fórum para partirmos para a ação, nós pensamos então nesse pentágono da segurança. Então, imagine só, o semiárido, que hoje é um deserto ainda, grande parte dele, a gente precisa ter água para lá, porque o fórum, o solo é altamente agricultável e pronto para ser utilizado, né? Então, segurança hídrica e alimentar, porque a água vai trazer também o alimento para o homem do campo e para a produção também, para a autossustentabilidade. Segurança jurídica é o papel, segurança jurídica e de direitos também. O ministro Damares nos pediu para que inseríssemos também direitos, porque realmente o direito jurídico, né, assegurar essa capacidade, direitos de defesa, direito da pessoa, direito dos empresários também. Então, segurança jurídica e de direitos, segurança de infraestrutura, a gente precisa ter estradas, precisa ter energia, precisa ter telefone, precisa ter internet, precisa ter essa capacidade de infraestrutura de escoamento de produção, né, portos, aeroportos e tudo mais. Segurança social, educação, saúde, formação de mão de obra, precisamos ter essa capacidade também. E, claro, na pior das hipóteses, quando necessário, um Bolsa Família, um programa de proteção social que possa levar a renda para aquele que está desassistido, como agora na pandemia nós estamos sendo necessários desse auxílio aí emergencial. E, por último, a segurança pública. Nada tem sucesso, nada tem capacidade de sobreviver se você não tiver segurança dos seus bens, segurança sua própria e tudo mais. Então, a gente tem consultado todos os ministérios. Ontem, recentemente, estivemos no Ministério da Justiça, para conversar com o ministro e também engajar a justiça, porque a segurança pública também está dentro do nosso fórum. Então, essa é a razão pela qual nós estamos coordenando isso daí, convidando todos os ministérios para que possam fazer parte desse grande esforço de desenvolvimento do semiárido, que é uma das regiões talvez mais ricas que nós temos ainda no Brasil. Com o sucesso da implementação do programa, podemos ultrapassar os 8 milhões de empregos? Eu acredito que vamos dizer assim, o céu é o limite, tá? Espero que o desenvolvimento do semiárido possa ser uma grande fronteira de desenvolvimento do Brasil, a nova fronteira de desenvolvimento do Brasil, e com isso nós não teremos limite, porque quando você consegue desenvolver no campo, no interior,
você traz de volta os filhos que foram para a capital ou para os grandes centros, para desenvolver aquela região. Então, essa é uma realidade, como eu disse no começo, não tem limites. Quanto deve custar esse programa? O governo pretende trabalhar com concessões? Exatamente, muito boa pergunta. A ideia do plano, quando nós pensamos em atualizar planos que existem na Codevasf, plano, inclusive, o principal deles é um plano de interligação de bacias. Porque o Rio São Francisco, que está sendo trazido de Pernambuco ali, e Bahia para o interior do Nordeste, principalmente já chegou na Paraíba e agora está chegando no Ceará também, o Rio São Francisco vai chegar também em Sergipe, em Alagoas, e a gente espera que ele chegue também no Rio Grande do Norte. Então, essa interligação, essa ação da Bacia do São Francisco chegar para nós, ela é importante demais. Só que o Rio São Francisco é um rio limitado. O Rio São Francisco ele sofre com as agruras da seca, da falta de chuva nas suas cabeceiras, sofre com assoreamento também. Então, o Ministério do Desenvolvimento Regional, o ministro Rogério Marinho, já nos falou que está em curso a ideia de fazer um plano de desassoreamento das margens do São Francisco. Só que isso daí só não é suficiente. O São Francisco também precisa receber água de outras bacias. Então, o grande plano que a Codevasf deve desenvolver, atualizando agora com o Fórum, é interligação das bacias. Bacias do Rio Amazonas, por meio do Aguaia-Tocantins, principalmente o Tocantins, bacias dos rios do Centro-Oeste, do Sul e Sudeste. Então, do Sudeste nós estaremos integrando bacias do Rio Paraná e no Centro-Oeste a bacia do Rio São Marcos. É talvez uma das grandes obras estratégicas a serem feitas no nosso país para a segurança hídrica da região Nordeste. Qual a importância da transposição do Rio São Francisco no contexto desse programa? Sabemos aí que a transposição está sendo concluída agora no governo Bolsonaro, depois de 14 anos. A gente lamenta que alguns governos no passado tenham ganho um carimbo de corrupção, de ladruagem, né, de desvios, de enganos, de mentiras, mas, acima de tudo, eu acho que o que a gente está fazendo hoje é não deixar obras inacabadas. Então, aquelas obras que foram começadas e que depois, por conta dos desvios, foram interrompidas, o governo Bolsonaro está concluindo essas obras, aquelas que são obras de bom alvitre, tá certo? Durante muito tempo, essa região foi negligenciada. Um investimento dessa magnitude pode contribuir para finalmente garantir o crescimento econômico e social do semiárido? Olha, com certeza absoluta, e o maior investimento nosso é o investimento em pedir para as pessoas para sonharem junto conosco. Por que eu estou dizendo isso? Porque a ideia desses planos que nós pretendemos, principalmente esse plano da interligação das bacias, ele é um plano que não vai ter dinheiro público, porque com a interligação das bacias você cria áreas navegáveis, canais navegáveis, e com isso você atrai a iniciativa privada também. Fora isso daí, nós já estamos com alguns países interessados em virem para o Fórum, para participar do Fórum e participar dessas ações também, porque esses países identificam que o semiárido é uma região que tem um potencial muito grande de produção. Então, é isso que a gente pretende caracterizar. Não teremos dinheiro público para fazer com que essa grande região possa ser desenvolvida. O senhor acha que a popularidade de Bolsonaro pode estar relacionada à transposição do Rio São Francisco e também ao auxílio emergencial? A popularidade é o reconhecimento do povo em relação àquilo que está acontecendo e àquilo que foi falado. Então, o que eu acredito é o seguinte: assim como nós estamos fazendo no nosso mandato legislativo, quando você fala e faz aquilo que o povo precisa, é natural haver o reconhecimento, tá certo? Então, o interior do Nordeste, na campanha, muitas fake news, muitas mentiras foram propagadas por vários setores daqueles que estavam no poder e que tinham medo de perder o poder porque estavam no poder, porque enganavam as pessoas, ficavam retardando algumas ações. É muito importante uma operação de caminhão-pipa para levar a água para uma comunidade que não tem água de maneira nenhuma, é muito importante. Agora, só que essas operações caminhões-pipas, elas já duram desde que eu me entendo de gente. Eu nasci em Fortaleza, sou do interior do Nordeste, do semiárido brasileiro, desde que eu me entendo de gente que tinha essa história de caminhão-pipa, de cisterna, e a interligação de bacias vai trazer a segurança hídrica para a região, e com isso a gente vai
desativar essa história de caminhão-pipa e voltar a fazer com que o homem do Nordeste, do sertão, o homem, a mulher, o morador, ele possa sonhar e ter a realidade nas suas mãos, que é a água e a vida. Se o presidente não conversa com representantes de vários partidos, dizem que ele não sabe fazer articulação. Se ele conversa, reclamam que ele está fazendo a velha política. Como que o senhor vê essa situação? Olha, o presidente Bolsonaro é o presidente do Brasil. E a república presidencialista que nós vivemos no Brasil, ela precisa ser exercida com o presidente conversando com a classe política. A Constituição brasileira diz no seu artigo 2º que os poderes são independentes, mas harmônicos entre si. Ninguém governa sozinho. Quem governa sozinho é ditador. Nós não temos isso no Brasil, pelo menos não queremos ter no Brasil. Então, para conseguir governar, o presidente precisa conversar com o legislativo, sim, e o legislativo que está aí é o legislativo que a população elegeu. Então, se tem gente falando mal dessa conversa do presidente com o legislativo, inclusive, às vezes, a gente ouve o pessoal da esquerda, aí, os partidos de esquerda, PT, PCdoB, PSOL, reclamando disso, aí eu fico dizendo assim, mas o presidente está conversando com gente como vocês, pô. Então, se você está reclamando disso, você, então, está se intitulando como um mau político, o presidente tem que conversar com os políticos que a população elegeu. Então, nós precisamos, sim, melhorar os eleitos, mudar um pouco mais esse entendimento do que é a importância do voto de cada um de nós, e não acreditar em gente que fica mentindo, que fica com populismo, que fica com enganação, né? Que a gente já sabe que o Brasil quase foi para uma Venezuela. Vejam só como é que está agora aí. Venezuela e os países vizinhos aqui assim, está um caos. Então, a gente não quer isso. Qual a sua opinião sobre a recriação do Ministério das Comunicações? Muitos comentam que o ministro Fábio Faria está fazendo um bom trabalho, resolvendo problemas de comunicação do governo. A escolha do presidente Bolsonaro, o Fábio Faria é um colega nosso de mandato, é potiguar também, então estamos orgulhosos do trabalho que o Fábio Faria tem desenvolvido. O ministro está abrindo realmente outros espaços para a comunicação do governo. Vocês precisam entender o seguinte, não adianta nada você fazer e acontecer em relação a várias áreas, como o presidente Bolsonaro e o governo têm feito, se a gente não consegue fazer a comunicação acontecer. Era uma falha, sim, do governo, essa comunicação não estava acontecendo, porque o presidente, quando assumiu, disse que não iria usar dinheiro público para poder fazer essa quantidade de recursos que era utilizado anteriormente para pagar emissoras, pagar empresas da mídia para poder fazer a divulgação dos trabalhos. Então, foi uma falha identificada e o ministro Fábio Faria entrou para cobrir isso daí e fazer com que essa divulgação dessas ações possam chegar na ponta da linha. Então, nós temos, por exemplo, na região do semiárido, nós temos falado com ele, e ele já está atuando nesse sentido de levar para os pequenos blogueiros, para as emissoras de rádio, porque é dessa maneira que muitos se comunicam no interior do Nordeste. Os números mostram que o Brasil está superando as expectativas. O que o senhor espera dessa retomada econômica? Como superar os antigos e novos desafios? Pois é, os profetas do apocalipse da esquerda brasileira, dessa oposição raivosa e xiita, estavam dizendo que o Brasil teria 200 milhões de brasileiros morrendo de fome, teria não sei quantos milhões aí de desempregados, e realmente o número parece que foi bem menor do que se imaginava que viessem a acontecer, de que não iria chegar auxílio emergencial para ninguém, nem para as empresas, e apesar desse isolamento que os prefeitos e governadores decretaram, principalmente na região nordeste do Brasil, os empregos não foram. A perda de empregos foi pequena, a gente precisa recuperar isso daí. O ministro Paulo Guedes conseguiu fazer um trabalho forte para que esses recursos de ajuda, não só às pessoas que perderam os empregos, mas também às empresas, micro e pequenas empresas. Hoje mesmo nós estamos votando mais uma ajuda emergencial para as micro e pequenas empresas e também para as médias empresas. Então, isso daí está acontecendo porque é uma ação coordenada de ministros levando esse apoio do governo federal para a recuperação do país. O Brasil estava crescendo, deu uma parada no crescimento por conta da pandemia, e a gente não tem dúvida nenhuma de que, com a reforma tributária que a gente pretende colocar em pauta ainda nesse segundo semestre,
nós vamos conseguir avançar mais ainda para que outras reformas possam chegar. Reforma política, reforma da estrutura do Estado, que a gente chama de reforma administrativa. O Brasil precisa, sim, ser modernizado nesse sentido, e eu acredito que é a mão do presidente Bolsonaro que vai estar levando o Brasil de volta, né, para o crescimento, e esperamos que a gente deixe de ser aquela história do o Brasil é o país do futuro. Todos nós devemos ter sido, né, nós fomos criados e ouvindo dizendo sempre essa frase, o Brasil é o país do futuro. Não, nós queremos que o Brasil seja o país do presente. E eu tenho a certeza absoluta que o semiárido brasileiro vai ajudar e muito a alavancar o Brasil para ser o país do presente. Deputado General Girão, obrigada por conversar conosco. Muito obrigado a vocês e estamos sempre prontos para discutir ações que possam ajudar a população brasileira a voltar a sorrir, né? Por enquanto, a gente precisa ainda, nós precisamos nos cuidar, usar máscara, né? Proteção individual, higienização, evitar realmente a exposição à doença. Não é ficar em casa, não é ficar em casa. Vamos continuar produzindo, mas com cuidado. Muito obrigado. Eu sou Berenice Leite, direto de Brasília, para a TV Jornal da Cidade Online.